municipalistas, companheiros da Associação Paulista de Municípios, a PM presente aqui no 7º Conexidades, esse magnífico evento patrocinado e organizado pela UVESP, União dos Vereadores do Estado de São Paulo, aqui em São Sebastião, reunindo toda a classe política municipal, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, e trazendo personalidades das mais variadas áreas da gestão pública, federal, estadual e municipal, a troca de ideias, troca de informações, troca de experiências, conversas, como essa que nós vamos ter agora. Nós estamos recebendo aqui a visita honrosa, agradável, esclarecedora, desse que é uma das maiores autoridades no país de direitos de pessoa com deficiência. Trata-se de Cid Torquato, que foi secretário adjunto da Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência e na gestão João Dória, na Prefeitura de São Paulo, foi o secretário municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência na capital paulista. E nessas estadas, nesses ambientes, tanto no Estado quanto na Prefeitura, deu a ele régua e compasso para poder trabalhar essa questão de forma direcionada para favorecer, dar acessibilidade, dar cidadania às pessoas com deficiência. E hoje ele é CEO, comandante de uma empresa, de uma ONG, que trata de intermediação de conversas através da leitura de Libras. Meus amigos, eu apresento a vocês o Cid Torquato. E Cid, vamos conversar com o município paulista sobre o tema de acessibilidade, cidadania e dos direitos da pessoa com deficiência. Bom, eu tenho muito a falar sobre o tema, né? Eu quebrei o pescoço faz 17 anos e eu digo sempre que no Brasil, no mundo, não dá para ter deficiência e não ser um militante da causa. Então, eu tenho um trabalho, né, profissional, técnico, sei lá, hoje como CEO do ICOM, mas paralelamente eu também tenho um trabalho de militância bastante interessante, principalmente, em várias áreas, mas principalmente na área da acessibilidade digital. Então, isso eu tenho feito bastante coisa nesses anos todos, e é algo que eu tenho muito prazer em ter conseguido, depois de ter quebrado o pescoço e tudo mais, fazer, conquistar, realizar tanta coisa, nesses anos todos. Então, isso aí. Estamos aí, Carlos Cruz. O Cid Torquato, ele tem uma característica. Primeiro, o Cid Torquato tem uma história antes do acidente que o prendeu à sua cadeira e limitou a sua movimentação. Advogado formado no Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na Universidade de São Paulo, na USP. Um dos maiores entendedores de web no Brasil, ele era colaborador do governo Fernando Henrique Cardoso nessa área, foi criador de uma entidade, ele vai explicar depois, nacional, que reunia o setor da web que nascia naquela época, e o Cid se tornou uma personalidade internacional, se tornou um cidadão do mundo, viajava para todos os cantos
dentro dessa expertise, dentro desse trabalho. E foi até muito longe do Brasil, foi na Croácia, né? Sim. Na Croácia ele sofreu esse acidente que ele falou através de um mergulho em água rasa que o prendeu na cadeira. E aqui para nós, meus amigos, uma pessoa que não tenha a inteligência privilegiada do Cid, não se reinventaria como o Cid se reinventou. E o Cid hoje, ele virou a página e hoje ele é uma pessoa indispensável para o movimento dos direitos da pessoa com deficiência. Como militante, como um deles e, acima de tudo, como um trabalhador nessa área. Então, Cid, fala um pouco disso. Então, eu acho que é legal falar um pouco do ICOM, né, o que eu estou fazendo hoje. Essa experiência na vida pública, esses 12 anos que eu passei entre o governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo, foram uma escola tremenda, né? Uma escola e um palco, né, de oportunidades para muitas realizações. Então, eu tive uma passagem honrosa pelo poder público, para dizer o mínimo. Trabalhei com seriedade, com honestidade, com grande apuro técnico, mas com certeza também com um jogo de cintura, uma visão política, né, da causa. Então tem muita coisa que tem que ser feita e um montão de coisa que tem que ser falada, né? Tem que ser promovida, tem que ser, ou seja, então eu fiz bastante projetos e ações e aprendi e falei, né, criei. Então, um espaço legal. E estou tendo a oportunidade agora, né, depois, faz 3 anos já, logo que eu saí da prefeitura em final de 2020, a oportunidade tremenda, o prazer de trabalhar com o ICOM, né? Eu estava brincando hoje, inclusive falei para você, eu falei que eu não vendo o ICOM, eu oferto o ICOM, porque é uma coisa que faz um bem tão grande para a comunidade surda, para as pessoas com deficiência auditiva, que é muito agradável estar participando desse processo de promover o crescimento do ICOM como serviço e a abrangência do ICOM como serviço. Mais e mais surdos e pessoas com deficiência auditiva no Brasil são incluídos, né, ganham dignidade, ganham protagonismo. Cidadania. Você falou, eu repeti isso. Cidadania como através do ICOM. Então você conhece. É uma experiência muito legal, muito gratificante. E Cid, nós estamos falando com a classe política, com o setor público, com os prefeitos. O que o ICOM pode fazer para a coletividade surda de determinada cidade, seja ela pequena, seja ela média, seja ela grande? Primeiro, né, de tudo, você sabe, todo mundo, mas obviamente o gestor público de uma forma mais abrangente, temos que pensar na inclusão de grupos excluídos. Então, é uma obrigação nossa pensar, porque a exclusão atenta contra a sustentabilidade do sistema. Não dá para ser sustentável quando você tem tanta gente fora. Quer dizer, isso não é sustentável, né? Por isso, pensando em ESG, em compliance, né, tá? Então, hoje, o prefeito que nos assiste, nos ouve, tem a oportunidade de, via ICOM, como fazem várias prefeituras
no Brasil. São Bernardo do Campo, Mogi das Cruzes, São Paulo capital, Campinas, Piracicaba, Limeira, várias outras, e empresas e governos do Estado. Né? A oportunidade de incluir um segmento da sociedade que é punido severamente pela falta de comunicação, são os surdos, usuários de língua de sinais e os ensurdecidos, as pessoas que perderam, ou qualquer outra deficiência auditiva, né, que perderam a audição e não conseguem mais falar no telefone para fazer operações simples, que quem escuta e fala, como nós, podemos fazer. Então, é a oportunidade de incluir definitivamente essa parcela, essa pequena, mas não menos importante, cerca de 1% da população, parcela. Então, a chance de incluir essa parcela da população. Então, isso tem um impacto direto na vida das pessoas, né, da comunidade surda, muito forte, obviamente que reverbera para o entorno, familiares, amigos, mas no fundo, Carlos, ela impacta a sociedade como um todo, porque, de novo, mostra que o gestor público, privado, está fazendo a sua lição de casa e está gradualmente incluindo grupos que estão fora do sistema. Ô Cid, às vezes você encontra um prefeito que fala assim: não, eu não vou considerar implantar o ICOM no meu município, porque o que eu posso ter lá? 10, 12, 15 surdos na cidade, e isso deve ser um preço muito caro, atender 10, 12. Como é que é essa relação contratual e como é que ela se dá? Porque se ele der ouvidos e fala a uma pessoa que não ouve nem fala, ele já cumpriu a missão dele na Terra, dele dar a uma pessoa a cidadania. Mas como é que funciona essa relação contratual e custo disso? Então, primeiro, essa questão de você atender. Por que atender ou não atender essa parcela? Obviamente que tem outros grupos minorizados que também têm que ser atendidos, né? Mas nós temos agora, no nosso caso, tem outras empresas, ONGs, sei lá, que trabalham com outros grupos. Pensando exclusivamente na população com deficiência auditiva, é uma chance de uma oportunidade de incluí-los a um custo muito baixo, né, e resolvendo a situação dessa parcela. E outra, mas são relativamente poucas pessoas, 1% da população, não é tão pouco assim, mas a gente não pode pensar nessas horas em estatística. Nós não estamos falando aqui de estatística, nós estamos falando de pessoas. Então, não importa se é uma ou se são centenas, o ideal é trabalhar para a inclusão dessas pessoas. Então, obviamente, nosso maior interesse como associação, que vive em prol das pessoas com deficiência, é atender, prestar o serviço. Então a gente consegue modular, os valores de acordo com a cidade. Então a gente modula, seja para uma cidade pequena, como para uma grande cidade brasileira, uma grande capital. Eu quero dizer de novo, os valores são muito competitivos, são muito acessíveis, e os resultados
Eu sei, porque eu implantei na cidade de São Paulo, né? E eu vi isso crescer, né? Eu vi isso acontecer, monitorando dia a dia o crescimento. Isso quando você estava do outro lado da mesa. Do outro lado da mesa. Então a gente fez uma boa implantação, adesão tanto de funcionários públicos, que são elementos fundamentais nesse processo, e da comunidade surda, né, fazendo uso, né, desse serviço, desse direito. Então, eu convido os prefeitos que estão nos ouvindo, nos assistindo, a me procurarem, e a gente pode fazer, inclusive, pilotos. Vamos fazer um piloto na sua cidade. Vamos ver na prática, né, e como é que funciona. E daí a gente fala na contratação ou não do serviço. Ô Cid, em rápidas palavras, como é que nasceu o ICOM? Da onde ele vem? Qual é a origem disso? Isso existe nos Estados Unidos há muitos anos. Né? Existe nos Estados Unidos há muitos anos. E daí elementos, né, da comunidade surda trouxeram a ideia para o Brasil e encontraram na AME, Associação Metroviários Amigos dos Excepcionais, ainda usa uma nomenclatura ultrapassada. Esse é outro tema para a gente falar, a semântica do letramento. E daí a AME, né, o Araújo, que é presidente da AME, uma figura comprometida, Ou seja, abraçou. funcionários do metrô de muitos anos atrás, décadas atrás, que tinham parentes com deficiência, criaram uma ONG para auxiliar pessoas com deficiência. Exatamente. E esse foi o objetivo. Tanto é que uma das primeiras iniciativas foi a criação de uma clínica de atendimento a crianças com déficit de desenvolvimento. Então, né, pensando, acho que teve essa demanda entre familiares, né, e funciona até hoje. É bem bacana, bem interessante. E a AME se profissionalizou, se capitalizou, está forte. Muito. Tem uma tecnologia e criou o ICOM, que é para cuidar do segmento dos surdos. Isso aí. Criou e sendo criada, né? Porque como é um software nosso, né, proprietário, é um software em constante desenvolvimento. Software de propriedade do ICOM. Em constante desenvolvimento. Sempre. Porque, né, sempre aparece um recurso a mais que você quer implementar, sempre acontece uma integração. Sempre evoluindo. Uma integração com o sistema de algum cliente. Então, a gente tem uma equipe, né, além de, em termos de números, temos cerca de 100 intérpretes de Libras que se revezam 24/7, 365 dias por ano. Então ele está disponível, a plataforma está disponível 7 dias por semana, sempre. 24 horas por dia. 365 dias por ano. Por isso é que tem que ter um pagamento fixo para poder bancar esse custo. Isso é interessante. O resto ele paga pelo uso. Interessante se você ter tocado nisso, porque sim, o modelo, né, de contratação é sempre via um FII mensal. E a gente calcula um FII mensal, né, de acordo com, né, como eu disse, o tamanho do cliente, o uso que ele vai ter, né, mas muito acessível, são valores muito acessíveis, é um serviço, como eu disse, pelo impacto que ele tem, muito não caro.
É muito acessível, muito, muito próximo, muito convidativo para a contratação. Aí pensando, de novo... dizer, o custo-benefício é muito baixo. Exatamente, o custo-benefício, o benefício é muito alto. Não, o custo é muito custo baixo. O custo para o benefício ele é muito baixo. Muito baixo. E você inclui, e o mais interessante, as áreas de maior demanda nos municípios. Eu sempre digo que o município é o nosso cliente per se. Né? Não, é o nosso cliente per se. Não só porque eu estou num evento municipalista, mas é na cidade. É a cidade que fornece a maior parte dos serviços ao cidadão, ao munícipe. Então, a gente tem... onde o cidadão mora. A gente tem o governo do Estado de São Paulo, que está fazendo um trabalho fantástico, né, de expansão do serviço. O governo do Estado da Bahia, Espírito Santo. Agora, Rio Grande do Sul, a gente tem ajudado muito as vítimas com deficiência auditiva. Então, o ICOM está lá. Então, e a gente cobra, né, voltando só para finalizar, estabelece um FII mensal, né, porque você falou tudo. A gente é mais do que só atender chamadas. Nós estamos o tempo inteiro disponíveis. Claro. Então isso obviamente tem um impacto. Isso tem um custo que tem um precisa ser coberto. Tem um impacto dividido financeiro. Por muitos clientes ele fica baixo. Sem dúvida. E aí você audita as chamadas e cobra por chamada ou por minutos de atendimento. Em geral a gente tenta criar um pacote que muito raramente contempla tudo. Muito raramente vai ter uma cobrança extra. Então fica calculado um preço que fique fixo. Exatamente. O Cid, elenca os nossos prefeitos algumas grandes empresas privadas que fazem uso do ICOM. Bom, além da nossa participação, né, no setor público, forte, crescente, né? E, de novo, é interessante porque o setor público é ainda, né, no nosso caso, o ente que pode causar o maior impacto positivo. Né? Muitas empresas têm, por exemplo, é uma empresa pública, o Banco do Brasil, GM, Scania, Volvo, Latam, quem mais? C6 Bank. As operadoras de telefonia, não Vivo, C6 Bank, Vivo, Banco Inter, tanta coisa que eu até esqueço. Então, empresas de todos os setores, de todas as áreas, algumas que estão buscando ser mais acessíveis, né, e já tem isso na sua cultura. Outras, a maioria que está sentindo alguma dor. Então, por exemplo, e outras que estão se adiantando a uma legislação do SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, que deve tornar obrigatório aos setores regulados o atendimento em libras por videochamada. Então você tem um pouco disso tudo. Então você tem hoje uma demanda muito interessante, quer dizer, além do setor público, né, atendimento nas empresas, nessas empresas, atendimento ao público, call center, video center, saque. Você tem um uso muito interessante interno nas empresas, auxiliando os funcionários surdos e com deficiência auditiva. Em geral, as empresas que cumprem cota contratam profissionais surdos para linha de montagem, fábricas, porque em teoria
né, você precisa se comunicar menos com a pessoa numa linha de montagem. Mas não, quer dizer, sim, menos do que um escritório. Mas hoje, por questões de segurança, né, protocolos de segurança, as empresas são obrigadas a brifarem seus operários, né, de linha de montagem todos os dias sobre uma série de questões. Então, o que a gente tem feito? Colocado um QR Code no verso do crachá desse funcionário, Como chama? Ele pega o próprio celular, clica no QR Code, aparece o nosso intérprete na tela, humano, em tempo real, e resolve a questão, as interlocuções que ele vai ter que fazer em português. Ô Cid, deixa eu fazer uma pergunta para você. Isso não fica caro para o cidadão lá que está usar a internet dele? Wi-Fi, não. Mas se ele tiver, dependendo de onde ele estiver, se não houver disponibilidade de Wi-Fi e ele precisar ligar para a gente usando seu 5G ou 4G, ele vai consumir sim. Ele vai consumir sim uma quantidade grande do seu pacote de dados. Isso. Mas isso, em geral, não acontece com o ICOM. Por quê? Por quê? Nossos clientes contratam, isso é algo que só a gente tem, aí vai continuar assim porque as empresas não estão aceitando mais, não estão... Se você for uma concorrente procurar as empresas hoje, elas não têm interesse nisso. E fazer o quê? Navegação patrocinada. Então, o cliente paga pela navegação do seu usuário que usar... Então o usuário vai ter a internet patrocinada, não vai no dado dele. Não consome o pacote de dados dele. Pô, isso é importantíssimo. Muito importante, porque a gente está falando, quando a gente fala de política pública, praticamente em qualquer... A gente fala, e no Brasil, política pública social, a gente fala em pessoas de baixa renda. Né? A esmagadora maioria das pessoas com deficiência, dos cidadãos brasileiros, são de baixa renda. Então, a gente tem que pensar nesse cidadão. E isso eu aprendi meio que na marra, na Secretaria Municipal. A gente lançou o serviço e daí começaram os surdos a mandar e-mail reclamando que eles estavam consumindo muito do pacote de dados dele, porque cada videoconferência, né, gastava. Então a gente achou essa solução, né, fomos atrás das operadoras, e contratamos o pacote. A navegação patrocinada. Então, por exemplo, no caso da município de São Paulo, eu vi isso crescer. Essas prefeituras que você elencou aí, vários, São Paulo, Campinas, São José dos Campos, Piracicaba, Indaiatuba, Sorocaba, Limeira, todas têm internet patrocinada? Todas têm internet patrocinada. Os contratos com as prefeituras, isso aí, prefeito, é importante para você. O contrato com as prefeituras já contempla a internet patrocinada para o usuário do seu município. Os valores são muito baixos, né? Muito baixos. De novo, pelo impacto que tem, muito baixos. Ô Cid, então fala para mim uma coisa. O prefeito lá que se interessou, como é que ele deve fazer para entrar em contato e pedir um orçamento? Bom, prefeito, você que está aqui me escutando e me assistindo, melhor entrar em contato comigo. Né? A gente pode se falar, né, numa reunião virtual
Em alguns casos eu posso ir até o município né, e a gente, eu tenho certeza, né, os prefeitos com os quais nós lidamos hoje estão muito satisfeitos. O que acontece é que a maioria... o cidadão mais ainda. Ah, com certeza. Mas o que acontece? É algo que as pessoas não está no repertório, né, de serviços, na cabeça das pessoas. Muito pouca gente sabe que existe esse atendimento em Libras por videochamada. Mas quando um prefeito conhece, ele se encanta, porque, né, realmente é muito engenhoso, né, como tecnologia, mas é tecnologia com um toque fortíssimo, humanizado. Maravilha. Prefeitos, Cid Torquato, grava esse nome, Cid Torquato. Você quer... Como é que faz o contato, Cid? Vamos fazer, eu poderia, melhor o meu e-mail. Tá. Né? Olha, prefeito, pega a caneta, pega o lápis, que ele vai dizer o e-mail dele. Uma que as pessoas podem entrar em contato comigo pelas redes sociais. É fácil me achar. Não tem outro Cid Torquato. Cid Torquato. Cid.torquato @ame _sp sp.org.br Cid.torquato @ame sp.org.br. Se porventura você tiver qualquer dificuldade com esse e-mail, você pode entrar em contato com a APM, a nossa Associação Paulista de Municípios, que nós lá temos os contatos do Cid Torquato. Basta você dizer, me passe o contato do Cid Torquato, que nós da APM fazemos chegar até você. Mas se você anotou, fale direto com ele. Cid, eu acho que nós exploramos bem o tema, eu acho que o prefeito tem mais do que elementos para refletir, inclusive agora, num período importante, ele poder anunciar o estabelecimento de políticas públicas para trazer e entregar cidadania a uma população que está lá sem nenhum contato com o mundo. Ele não ouve e não fala. E você vai dar a ele ouvido e voz. Só isso já justificaria a sua passagem pela prefeitura. E o ICOM tem todos esses elementos para você implantar essa política. Cid. É isso aí. Muito obrigado. A PM tem sido parceira há muitos anos, minha e dos governos por onde eu passei. Eu quero estar mais próximo ainda, porque eu sou um municipalista. Claro. Também. Então, eu acredito, e tem uma luta enorme dos municípios, né? Pelo bolo tributário, por uma série de questões, eu tenho interesse nessa causa. Então, e adoro esses eventos. São esses eventos, e por sinal, pessoal, está muito bacana aqui, está muito bacana esse evento e valeu realmente a pena ter vindo. Obrigado. Que bom, Cid, muito obrigado. Prefeitos, o ICOM, intermediação de conversa com Libras para dar cidadania às pessoas com deficiência auditiva na sua cidade. Forte abraço.